Eu queria colocar aqui mais uma matéria para vocês. O Bolsonaro foi condenado de novo, dessa vez junto com Braga Neto. Rolou multa. A inelegibilidade não vai mudar, mas tem multa. E a gente está falando de um valor aí que eu acho que se tiver mais uns 4, 5, 6 processos, eles podem pegar uma grana legal do Bolsonaro, né? Sabendo que o Bolsonaro teve a arrecadação do Pix, das doações dele. Mas olha só, a gente está falando de 425 mil para o Bolsonaro e 200 e pouco para o Braga Neto. Qual que é o meu ponto aqui? O meu ponto é, o julgamento, a tecnocracia, eu já abri mão de ficar falando de tecnocracia jurídica. O meu ponto é, vocês acham que o Luciano Hang estava bem vestido ou não no 7 de setembro do ano passado? Argumento jurídico. Tem gente que acha que ele não estava bem vestido. E eu vou colocar essa pessoa para vocês aqui. Uma cena de patética e triste para o Brasil, uma cena que foi veiculada no mundo todo, o presidente simplesmente afastando o presidente de Portugal e chamando o seu cabo eleitoral vestido com a sua tradicional vestimenta verde periquito, vestido para fazer campanha. Ele faz a apresentação agora para o presidente, né, e aí dá o início ao desfile. Então é o primeiro elemento de desfile. Na sequência a gente via ali também depois os veteranos, né? E eu fico estarrecido, Cogos, com a maneira totalmente psicótica de você tratar uma pessoa que nunca teve cargo político. O Luciano Hang sempre foi um cara extremamente educado, extremamente polido, muito otimista. O cara animava as pessoas, o cara é um verdadeiro animador de torcida. E ainda teve a coragem de fazer o que pouquíssimos, quase nenhum empresário no Brasil faz. Vestir uma camiseta verde e amarela e tomar partido. Falar, eu apoio o Bolsonaro. Ele deu a cara a tapa. E sofreu. E virou o quê? Virou o símbolo perfeito para o Alexandre de Moraes de empresários perseguidos. Ou seja, calha a boca empresário brasileiro que apoia Bolsonaro, senão a gente vai pendurar você num poste decapitado, que nem a gente fez com o Luciano Hang. Não, exatamente, Marco Antônio. Está proibido dar opinião conservadora no país. Você tem liberdade de opinião desde que ela seja de esquerda e alinhada ao sistema. Essa é a mensagem que esses ditadores totalitários estão dando. E eles têm ódio do que é patriótico, porque, obviamente, eles trabalham para interesses globalistas. Então, você vê, por exemplo, na Alemanha, a Angela Merkel, ela quer proibir a bandeira alemã, ela quer proibir as músicas alemãs. Quando tem alguma manifestação patriótica, a Angela Merkel chega a ter espasmos de tanto horror que ela tem ao próprio país. Na Suécia, proibiram a bandeira da Suécia nas escolas porque isso poderia ser xenófobo. Então, não é à toa que essas pessoas que trabalham para os globalistas têm horror às cores da bandeira nacional. O Luciano Hang simplesmente estava com as cores pátrias. Ele estava ali numa manifestação patriótica. É incrível como estão querendo proibir manifestações de puro patriotismo. Agora, algumas pessoas podem falar, não, mas a pátria deveria ser algo apartidário. Todos os partidos têm ali as suas discordâncias, mas todos são brasileiros. Não, até que de certa forma, essa perseguição política que estão fazendo contra o Luciano Hang e contra o Bolsonaro, ela é transparente, ela demonstra realmente a que vêm os partidos de esquerda. Eles vêm para a destruição da pátria, eles vêm a mando de interesses globalistas, eles são entreguistas, eles são inimigos da nação e do povo brasileiro. A prova de que o presidente Jair Bolsonaro, com todos os defeitos que ele pode ter tido em termos de liderança, mas a prova de que ele é honesto, que ele não é corrupto, é o nível de leviandade das acusações que se fazem contra o Bolsonaro. Olha, o que você tem a dizer contra o Bolsonaro? Ele é mensaleiro, igual o Nove Dedos? Não. Ele mandou dinheiro para ditador genocida? Não. Tem escândalo na Petrobras? Não, a Petrobras fechou o caixa positivo. Então, como é que nós vamos atacar o Bolsonaro? Ah, ele estava do lado de um cara com terno verde, sabe? É uma coisa ridícula, é uma coisa patética. Não é esta cena que é patética, não.
O que é patético é uma cena que aconteceu no aeroporto da Itália e que foi sonegada a imagem ao povo brasileiro, porque a polícia italiana falou que não aconteceu nada naquele aeroporto, e aí escondem as imagens e não deixam nem os advogados de defesa do cidadão acusado lá no aeroporto da Itália ter acesso a essas provas jurídicas. Não vou mais citar nomes, eu estou falando aqui nas entrelinhas, já que nós vivemos numa ditadura comunista, mas quem entendeu, entendeu. Agora, se você chega para as pessoas comuns na rua e fala Bolsonaro é inelegível, mas por que ele é inelegível objetivamente? As pessoas não sabem explicar. Aí você pega um sujeito aí, que nem o Marcelo Brigadeiro, que é burro, que eu vou debater com ele amanhã, e ele fala, o Bolsonaro é inelegível porque ele é corrupto. Tá, mas me fala objetivamente qual é o problema. Ele não sabe. Eu vou falar por quê. Porque ele pediu transparência nas eleições. Porque ele falou, essas eleições têm que ser mais transparentes aí, tá ok? Tem que ter o voto impresso nisso daí, tá ok? Pronto, qualquer coisa que ele falar. Se o Bolsonaro caminhar por sobre as águas, vão dizer que ele não sabe nadar. E eu não sou aqui gado do Bolsonaro. Eu já critiquei ele várias vezes no que tem que ser criticado. O problema é que o que estão fazendo com ele é uma perseguição política típica das ditaduras totalitárias. Estão pegando símbolos, como o terno do Luciano Hang, para imputar algum crime eleitoral, alguma coisa que não existe, que não tem substrato. É a mesma coisa que os regimes comunistas, eles chegaram a proibir saxofones em Cuba, porque foi inventado por um belga e a Bélgica, sei lá, colonizou o Congo, alguma doideira dessa, aí proibiram um instrumento musical. Então é uma simbólica freestyle. Para eles, saxofone significava fascismo. Ou os revolucionários franceses que proibiram os dialetos locais. Então agora usar um terno com as cores da tua pátria é um ato antirrevolucionário, por assim dizer. Vivemos no comunismo, é isso. E por isso digo, direita, não adianta ficar se defendendo. Não, eu não estava fazendo pré-campanha, não tava... Ataquem a leviandade daqueles que te acusam. A melhor defesa é o ataque, Sun Tzu. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. Adrilhe sobre tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.